Na semana passada, conversamos com psicólogos para tratar sobre a saúde mental. Agora, chegou a vez da psiquiatria ser o protagonista na campanha do Janeiro Branco. A saúde mental é uma das nuances, da saúde do indivíduo. É um componente, que é tão importante quanto os aspectos clínicos, físicos da saúde. Realmente ganhou uma dimensão muito grande nos últimos anos. O fator mais positivo, com certeza, foi a diminuição do que a gente chama de psicofobia, que era um certo preconceito com os temas relacionados a adoecimento mental, que é um tema muito amplo, porque o paciente de saúde mental é qualquer um de nós. É a pessoa que você encontra na farmácia, é o seu pai, é a sua irmã. São pessoas como qualquer um de nós que estão em sofrimento psíquico. E o sofrimento psíquico ele é muito amplo. Ele não tem uma cara, ele não tem um comportamento típico. Às vezes a gente acha que está tudo bem, porque na verdade a gente nunca sabe o que realmente está passando por dentro da cabeça das pessoas. A rotina agitada do cotidiano implica diretamente na mentalidade das pessoas. A busca pelo suporte emocional não deve ser buscada somente em caso de doenças, mas deve servir como um norte para lidar com as situações da vida. Há alguns anos a gente vem vendo a associação de cores a temas relacionados à saúde. Começou, com certeza, o mais famoso foi o Outubro Rosa, relacionado à saúde feminina, à saúde da mulher. Veio o Novembro Azul e isso foi ganhando várias outras nuances. Tem hoje cor para todas as doenças, todo mês a gente está celebrando aí 3 ou 4, que não é celebrar a doença, mas sim o cuidado que tem que ter, é chamar a atenção, divulgar aquela situação. Há alguns anos atrás surgiu o Setembro Amarelo, veio dos Estados Unidos esse movimento, e o foco do Setembro Amarelo é prevenção, discussão a respeito do suicídio, que com certeza é o principal evento, o mais temido, o pior evento em termos de saúde mental. Alguns anos depois, bem mais recente, surgiu o movimento de Janeiro Branco. O Janeiro Branco é um mês destinado aos temas de saúde mental. Então, eu diria que é uma coisa mais ampla. No mês de janeiro, a gente discute os cuidados, o acesso, a divulgação, o combate à psicofobia, mas não necessariamente o suicídio. O suicídio é mais discutido, nessa questão de celebração, está mais relacionado ao Setembro Amarelo. Entre as 10 principais doenças a causar perdas globais, em termos de anos de vida vividos com limitações, 5 delas são psiquiátricas, sendo a depressão a doença com maior impacto em países em desenvolvimento. Depressão é uma doença, é um transtorno psiquiátrico, é uma doença. Na verdade, a gente trata como uma grande síndrome, porque ela tem muitas variáveis, Existem vários tipos de transtorno depressivo, mas a depressão é uma doença como qualquer outra, certo? Multifatorial, quer dizer, a causa da depressão, ela não é bem definida, não é causada por uma única coisa. Eu sempre explico que depressão não é resultado de problema, que é uma ilusão que nós temos, Fulano morreu, então a esposa está com depressão. Não, a esposa está em luto, está triste, que é um sentimento normal, que todos nós sentimos. A tristeza faz parte da vida, Nós temos que viver os sentimentos negativos tanto quanto os positivos. E isso não é doença. A doença é algo bem mais complexo, certo? Que inclusive pode e muitas vezes aparece independente de problema nenhum. A pessoa pode estar doente, deprimida, verdadeiramente deprimida e não ter um problema, não ter uma perda, não ter um problema financeiro, não ter nenhuma tragédia acontecendo na sua vida. E isso inclusive é muito mais comum. Esses eventos de vida, que as pessoas costumam falar que são gatilhos, São eventos de vida, eles podem piorar. Eles podem agravar o quadro, eles podem fazer aquele quadro que vinha latente, que a pessoa vinha conseguindo camuflar, sobreviver, mesmo já estando mal, mas ela vinha funcionando bem no dia a dia, sobrevivendo. E acontece uma grande tragédia dessa e a doença emerge de forma mais grave e fica mais notória, mais visível, e a pessoa tem mais dificuldade para lidar. Isso sim, os gatilhos podem com certeza ativar as doenças que estavam ali, latentes ou se estendendo de maneira mais calma. Um dos desafios de saúde pública mais difíceis de nosso tempo é a luta contra o estigma em relação à saúde mental. Embora as condições de saúde mental sejam muito comuns em todo o mundo, as pessoas que vivem com ela, muitas vezes, sofrem discriminação e são tratadas de forma diferente. A psicose é um tipo de manifestação psíquica. A psicose é uma alteração grave que envolve elementos como
alterações de comportamento mais sérias, alucinações. Então, a psicose ela é aquele retrato do que você imagina o paciente psiquiátrico de antigamente, né? Era o que a gente relacionava à psiquiatria do passado. Só que não é só isso. Isso é apenas uma manifestação que pode estar presente em vários transtornos. Então, várias situações psiquiátricas podem evoluir com sintomas psicóticos, certo? Que podem ser temporários ou permanentes. E existem as outras patologias não psicóticas, certo? Que são muito amplas, a depressão, transtornos ansiosos, transtornos obsessivos compulsivos, transtornos de personalidade. Existem muitas outras patologias não psicóticas dentro do universo da psiquiatria. Então, no caso, ainda existem estigmas sobre os pacientes da psiquiatria? Muito grande, né? Não tenha dúvida. Eu faço sempre uma brincadeira com meus pacientes que ninguém tira foto com o seu psiquiatra e diz, meu psiquiatra favorito aqui não tem isso. A gente não costuma encontrar isso, infelizmente, ainda. Não é motivo de orgulho ainda, não para as pessoas buscar, como para os outros colegas médicos, né? Mas existe sim, é um tema sério, muito sério, aliás, e a gente tem visto os desdobramentos disso cada vez mais na sociedade. Há 30 anos atrás, você não ouvia falar em suicídio, né? Era um assunto, era um tabu, você não tinha dados, você praticamente não conhecia ninguém que se suicidava, era uma coisa distante, era uma coisa rara, né? Era um evento que ninguém tinha a gente mal tinha dados, né? Porque até os atestados de óbitos raramente chegavam com alguma informação que levasse a isso. E de repente a gente tem um boom, uma epidemia, né? Uma coisa comum que acontece todo dia, perto da gente, próximo a gente, e que está assustando. Quando os problemas de ordem emocional passam a interferir de forma recorrente nas atividades rotineiras da pessoa, quando a insônia começa a ser frequente ou as mudanças ou os estados de humor interferirem no trabalho e na relação interpessoal, tem-se um ponto de alerta para a psiquiatria. Mas não se engane, quem não apresenta sintomas também precisa de cuidados psiquiátricos. Dê mais atenção aos aspectos psíquicos, né, da nossa vida. Como eu disse, o sofrimento, a tristeza faz parte da vida, a gente não tem como fugir disso, porém a gente não tem que se acostumar a sofrer, não tem que se acostumar com a dor. Pedir ajuda não é fraqueza. A vida pode melhorar muito quando você busca ajuda, quando você busca controlar uma coisa que está lhe incomodando, que tira o seu sossego, que afeta a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, de trabalhar, de produzir. A ajuda existe, ela está acessível e a lembrança pode acontecer com qualquer um de nós, né? Então, assim, quem está do nosso lado pode estar precisando de ajuda, a gente tem que ser mais atento, de saber reconhecer sinais de que aquela pessoa pode não estar tão bem, que aquela ansiedade não está tão normal, que também é uma coisa que faz parte da vida. Até certo grau, todos nós vamos experimentar uma sensação de ansiedade na vida, mas a gente pode olhar que de repente aquela pessoa está um pouco diferente, está precisando de ajuda, saber conversar, saber orientar. No mais, a minha orientação é pelos bons hábitos de vida, né? Nem tudo se resume a uma consulta, a buscar tomar remédio, nada disso. O tratamento psiquiátrico ele tem várias etapas, passa sim pela avaliação do diagnóstico, para quem precisa de remédio. A psicoterapia é uma parte importantíssima desse processo. E o que eu sempre chamo de bons hábitos de vida, tudo aquilo que a gente pode fazer para preservar a nossa saúde mental. Espiritualidade, desenvolver nossa fé da maneira que cada um quiser, mas ter um desenvolvimento espiritual é protetor, é um fator protetor para a saúde mental. A atividade física é importantíssimo, a curto, médio e longo prazo, não só para a saúde física, mas mental também. Socialização, nós somos seres sociais, então ter um bom amparo social. Ninguém precisa ter 1 milhão de amigos, mas ter aquela pessoa que você pode contar, ter aquela pessoa para se divertir um pouco, ter um bom núcleo que te conforte, que te ampare, que te faça pertencer ao meio. Então, a socialização é muito importante. Lazer, leitura, tudo aquilo que te enriquece e o autoconhecimento. Então, tudo que a gente pode fazer para preservar o nosso crescimento pessoal e manter nossa saúde mental em dia é muito positivo.